Sempre fui cético, nunca acreditei nessas histórias de fantasma. Trabalho na polícia há mais de 10 anos, já vi de tudo: morte, tragédia, crueldade. Mas sempre achei que tudo tinha uma explicação lógica. Nunca pensei que um dia escreveria aqui nesse fórum. O que aconteceu comigo e com meu parceiro naquela noite mudou completamente minha visão. Era uma madrugada comum, plantão tranquilo. De repente recebemos uma ligação anônima sobre uma possível violência doméstica. A denúncia era vaga, sem detalhes. Pegamos a viatura e seguimos até o endereço informado. A rua era deserta, mal iluminada. Quando paramos diante da casa, senti algo estranho. Um frio que não era da madrugada, mas algo que parecia vir das paredes daquela construção antiga. Descemos da viatura. O vento soprava fraco, mas parecia carregar um silêncio sufocante. A casa estava completamente escura, nenhuma luz acesa. O portão rangia, e quando bati na porta, o som ecoou como se o lugar estivesse vazio há décadas. Nenhum movimento lá dentro. Chamamos pela suposta vítima, mas nada. Meu parceiro iluminou com a lanterna através da janela. Apenas móveis empoeirados. Decidimos insistir. Batemos mais forte, sem resposta. O rádio chiou no meu cinto, mas sem mensagem clara, só estática. Arrepiou a espinha. Vamos entrar, disse meu parceiro. Arrombamos a porta. O cheiro era forte, como de madeira podre, misturado com algo mais, quase nauseante. Assim que cruzamos a entrada, senti uma pressão no peito, um peso invisível. Era como se o ar fosse mais denso ali dentro. A lanterna iluminava paredes descascadas, quadros tortos, móveis cobertos de poeira. Mas o que mais incomodava era a sensação. Senti o estômago revirar, uma ânsia incontrolável de vômito. O silêncio era absoluto, até que ouvimos um grito, agudo, desesperado. "Socorro!" ecoou vindo do andar de cima. Olhamos um para o outro, sem pensar. Corremos para a escada. O som ainda vibrava nos nossos ouvidos. Subimos correndo, cada degrau rangia alto. No topo, um corredor estreito, portas fechadas. Abri a primeira, só pó e móveis cobertos. Meu parceiro abriu outra, vazia também. O grito parecia mais forte agora, mas vinha de todos os lados. Arrombamos a última porta ao fundo. Quarto escuro, cortinas rasgadas, cheiro de mofo. Silêncio. Nada. Nenhuma pessoa. Apenas a estranha sensação de sermos observados. Meu coração disparava. "Você ouviu também, né?" perguntei. Ele só assentiu pálido. Descemos rápido, decididos a sair dali. Ao cruzar a sala, ouvi passos atrás de nós. Virei bruscamente, lanterna em punho. Ninguém. Apenas poeira suspensa no ar. Abrimos a porta de saída e fomos recebidos pelo ar frio da madrugada. Respirar lá fora era um alívio, como se tivéssemos escapado de um lugar sufocante. Foi nesse momento que um senhor, aparentemente vizinho, se aproximou. Perguntou o que fazíamos ali, já que aquela casa estava abandonada há anos. Explicamos sobre a denúncia anônima. Ele balançou a cabeça e disse: "Não há ninguém morando aí. Essa casa é amaldiçoada desde o homicídio que aconteceu dentro dela. O marido matou a esposa, depois se enforcou no quarto do andar de cima. Sentiu sangue gelar. Meu parceiro ficou imóvel. Perguntamos mais, e o senhor contou que muitos vizinhos já ouviram gritos, pedidos de socorro, barulhos de passos. Disse que ninguém entra lá porque a sensação é insuportável. Alguns afirmam até ver uma mulher na janela, chamando por ajuda. E nós estávamos justamente lá dentro, ouvindo o mesmo grito desesperado. Voltamos para a viatura, ainda sem palavras. Conferimos o sistema. A ligação anônima não constava em registro algum, como se nunca tivesse existido. Olhei para a casa mais uma vez, escura, imóvel, mas eu tinha certeza de que havia algo lá dentro. Algo que queria ser ouvido, ou talvez algo que quisesse nos prender. Desde aquela noite, nunca mais consegui entrar em uma casa abandonada sem lembrar daquele grito. Os dias seguintes foram perturbadores. Eu não conseguia dormir direito. Fechava os olhos e ouvia a voz pedindo socorro. Às vezes,
Até no meio de um atendimento comum, sentia aquela mesma pressão no peito. Meu parceiro também estava abalado, mas ele se recusava a falar sobre o assunto. Fingíamos que nada tinha acontecido, mas era impossível esquecer. Uma semana depois, passei pela mesma rua durante o patrulhamento. Sem querer, desacelerei em frente àquela casa. As janelas escuras pareciam me encarar. Foi então que vi uma sombra no andar de cima. Parecia uma figura feminina, imóvel, observando a rua. Pisquei e a sombra sumiu. Não contei para ninguém, mas dentro de mim algo dizia que não era imaginação. Comecei a pesquisar por conta própria. Descobri nos arquivos antigos o registro do crime. O marido matou a esposa com brutalidade após uma discussão. Vizinhos ouviram os gritos, mas quando chamaram a polícia, já era tarde. O corpo da mulher foi encontrado no quarto, o do homem na sala, enforcado. Desde então, a casa ficou desabitada, com rumores de assombração. Quanto mais eu lia, mais lembrava da voz pedindo ajuda. Era como se a vítima ainda estivesse tentando ser salva. Mas então me veio outro pensamento. E se não fosse ela? E se fosse algo se passando por ela para nos atrair? Aquela angústia que sentimos lá dentro não parecia de alguém pedindo socorro, mas de algo que se alimentava do nosso medo. Certa madrugada, sonhei que estava de volta à casa. Andava pelo corredor escuro, a lanterna falhando. Ouvi a voz: "Me ajude." E quando abri a porta do quarto, vi uma mulher ensanguentada me olhando fixamente. A boca dela se abriu, mas o grito não era humano. Era um som gutural, horrível. Acordei suando frio, com o coração disparado. Desde então comecei a evitar até mesmo passar pela rua. Meu parceiro pediu transferência pouco tempo depois. Nunca disse a razão, mas sei que foi por causa daquela noite. Eu fiquei. Não queria fugir, mas também não queria enfrentar de novo. Só que não demorou para outra chamada estranha acontecer. De madrugada, o rádio da viatura captou uma mensagem curta: "Socorro, casa número 17. Olhei o endereço. Era o mesmo da denúncia anônima. Dessa vez, não fui. Ignorei a chamada, aleguei interferência no rádio, mas o peso na consciência ficou enorme. No fundo, eu sabia que não era uma vítima real. Era a casa. Era aquilo que morava nela, chamando, esperando que alguém voltasse. E eu temo que um dia não vou conseguir resistir ao chamado. Se algum de vocês já passou por algo parecido, saibam, não entrem. Nem tudo pode ser salvo. Relato 2. Experiência terrível na ronda noturna. Já se passaram décadas, mas ainda carrego o peso daquela noite. Atuei como policial no interior do Ceará durante os anos 90. Era uma época difícil, estradas de barro, pouca iluminação, comunicação precária. Vi de tudo na profissão, mas havia uma coisa que eu não acreditava: o sobrenatural. Até que vivi algo que me fez questionar tudo em que acreditava. Eu trabalhava em uma pequena cidade afastada, cercada por serras e mata fechada. A vida era simples. A maioria das ocorrências envolvia brigas familiares, furtos pequenos, nada muito fora do comum. Mas numa certa noite, recebi um chamado estranho. A ligação foi breve, cheia de chiados. Alguém dizia que havia gritos em uma velha fazenda abandonada nos arredores. Local conhecido por histórias macabras. Peguei a viatura, apenas eu e outro colega. A estrada até o local era de terra, esburacada, mal iluminada pela lua. Lembro da sensação de que estávamos indo para algo que não devíamos enfrentar. Meu parceiro fazia piadas nervosas, mas por dentro eu sabia que ele também sentia o mesmo arrepio. Aquela região já tinha fama, histórias de mortes antigas, desaparecimentos e até rituais. Quando chegamos à entrada da fazenda, encontramos o portão caído, coberto de ferrugem. O mato estava alto, como se ninguém pisasse ali há anos. O vento soprava, fazendo as folhas secas arranharem o chão. Desci do carro e logo senti uma pressão no ar.
como se algo pesado nos observasse. Meu parceiro disse baixinho: "Cara, tá ouvindo isso?" Eu parei. O som era sutil, mas estava lá. Vozes abafadas. Avançamos com cautela. A casa principal da fazenda era uma construção antiga de tijolos gastos, janelas quebradas e telhado quase desmoronando. O cheiro era horrível, mistura de mofo e carne podre. Iluminei com a lanterna e por um instante pensei ver algo se mover na janela do andar de cima. Mas quando mirei de novo não havia nada. Só a cortina rasgada balançando. Entramos pela porta da frente que estava entreaberta. O rangido ecoou por toda a estrutura. A cada passo, o chão estalava sob nossos pés. A lanterna revelava móveis cobertos por lençóis sujos, paredes manchadas e símbolos estranhos riscados com carvão. Um frio percorreu minha espinha. Era como se alguém tivesse marcado aquele lugar para algo sombrio. O silêncio se tornou insuportável. Foi então que ouvimos um choro. Vinha do andar de cima, fraco, arrastado, como se fosse de uma mulher. Corremos escada acima, mas o som parecia mudar de direção, ora perto, ora distante. Abríamos portas e encontrávamos apenas quartos destruídos, cheios de poeira. Até que chegamos ao último cômodo. A porta estava trancada. Arrombamos, mas dentro não havia nada além de uma cadeira quebrada no centro. De repente o choro parou. E no mesmo instante, todas as janelas bateram ao mesmo tempo, como se uma força invisível tivesse varrido a casa. Minha lanterna falhou piscando e por um segundo vi uma figura parada no canto do quarto. Uma mulher magra, de cabelos longos, cabeça baixa. Pisquei e a lanterna se apagou completamente. O quarto mergulhou na escuridão e ouvimos um sussurro: "Saiam." Descemos as escadas às pressas, tropeçando, tentando sair daquele inferno. Mas a porta principal não abria mais, como se estivesse trancada por dentro. Golpeamos com o ombro, chutamos, nada funcionava. Foi então que um som horrível encheu a sala. Gritos de várias vozes, homens e mulheres, todos misturados, como se ecoassem das paredes. Era um coro de dor, raiva e desespero. Meu parceiro começou a rezar alto, quase em prantos. Eu tentava manter a calma, mas meu corpo tremia. As janelas estouraram de repente, estilhaços voaram pelo ar. Aproveitamos a chance e saímos pela lateral, correndo pelo mato até alcançar a viatura. O motor demorou a pegar, como se algo nos segurasse ali. Quando finalmente conseguimos, partimos em disparada pela estrada, sem olhar para trás. No caminho de volta, ninguém disse uma palavra. O rádio da viatura chiava e, em meio à estática, uma voz feminina surgiu. "Não me deixem aqui." Olhamos um para o outro, pálidos. Aquela voz era a mesma que tínhamos ouvido dentro da casa. Desliguei o rádio imediatamente, mas a sensação de que não estávamos sozinhos dentro do carro me acompanhou até chegarmos na delegacia. Nos dias seguintes, tentei registrar o ocorrido, mas algo parecia interferir. O relatório sumiu misteriosamente dos arquivos, como se nunca tivesse sido escrito. Pessoas da cidade evitaram comentar sobre a fazenda. Alguns diziam que era maldição. Outros falavam de um massacre antigo, quando colonos foram mortos ali durante um ritual. Mas ninguém se arriscava a chegar perto para confirmar. Meu parceiro pediu transferência meses depois. Eu continuei, mas nunca mais passei perto daquela região. Ainda hoje, quando fecho os olhos, ouço o choro daquela mulher e sinto o peso daquelas vozes. Era como se as almas presas naquele lugar pedissem socorro, mas ao mesmo tempo quisessem arrastar quem entra para o mesmo destino. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Escrevo isso agora porque sei que não sou o único. Já ouvi relatos semelhantes de colegas de outras cidades, sempre envolvendo casas ou fazendas abandonadas. Alguns falam de figuras que aparecem em estradas, outros de vozes que chamam por socorro. O interior do Ceará guarda muitos segredos e naquela década nós, policiais, éramos os primeiros a topar de frente com eles. Relato 3.
Algo queria se vingar de mim. Servi mais de 25 anos na polícia. Vi coisas que muita gente não acreditaria, mas sempre pensei que eram apenas casos da vida real, violência, crimes. Nunca dei crédito para o sobrenatural. Quando me aposentei, no começo dos anos 2000, comprei uma casa no interior. Queria paz, descanso, sossego. Mas o que encontrei foi algo que até hoje me atormenta. A casa era simples, mas charmosa. Um terreno amplo, cercado por árvores, distante do centro da cidade. Meus dias eram calmos, regados a café no alpendre e caminhadas matinais. Mas depois da primeira semana, os estranhos acontecimentos começaram. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis, mas que me deixavam inquieto. Coisas fora do lugar. Objetos que eu tinha certeza de não ter mexido. Certa noite estava lendo na sala quando ouvi o som claro de talheres caindo na cozinha. O barulho metálico ecoou pelo ambiente silencioso. Corri até lá. A mesa estava arrumada, mas no chão havia uma colher. Estranhei. Pensei que fosse descuido meu. Mas não havia como. Eu estava sozinho, não tinha preparado nada. Senti um arrepio. Peguei a colher e voltei, tentando me convencer de que era bobagem. Nos dias seguintes, os ruídos se repetiram. Sempre à noite. Talheres batendo, portas rangendo, passos no corredor. Eu levantava e não encontrava nada. As janelas estavam trancadas, as portas fechadas. Era como se a casa respirasse sozinha. Comecei a dormir mal, a despertar no meio da madrugada, suando frio. O silêncio do interior, que antes me acalmava, agora parecia sufocar. Numa madrugada chuvosa, acordei com barulho alto de pratos quebrando. Levantei apressado e fui até a cozinha. O chão estava coberto de cacos, a mesa inteira virada. O ar cheirava a ferro, como sangue. Meu coração disparou. Senti a presença de alguém atrás de mim. Virei rápido com a lanterna em mãos e vi um homem parado, encostado na parede. Olhava fixo para mim, olhos fundos, semblante sombrio. Antes que eu pudesse falar algo, ele murmurou: "Você me matou." Minha boca secou, as mãos tremiam. Pisquei e a figura sumiu. O chão estava limpo, a mesa no lugar, nada quebrado. Só eu, suando frio no meio da cozinha escura. Passei a madrugada acordado, tentando racionalizar. Será que estava ficando doente? Era estresse? Mas eu sabia, no fundo, que tinha visto algo real. A partir daí, as aparições ficaram frequentes. Sempre o mesmo homem, às vezes no corredor, às vezes no quintal, parado sob a chuva. Nunca se aproximava muito, mas seus olhos me perseguiam. E sempre dizia a mesma coisa: "Você me matou." Comecei a beber mais, tentando afogar o medo, mas nada funcionava. Quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ele ficava. Comecei a vasculhar minhas memórias. Em tantos anos de serviço, prendi criminosos, enfrentei bandidos armados, estive em confrontos violentos. Sim, matei homens em legítima defesa, mas seus rostos se embaralhavam na minha mente. Quem era aquele? O peso da dúvida me esmagava. Será que era algum inocente? Alguém que morreu pelas minhas mãos injustamente? A culpa me corroía. Numa noite insuportável, gritei: "Quem é você?" A resposta veio como um trovão. Ele apareceu no espelho da sala, atrás de mim. Seu rosto estava ensanguentado, a boca aberta num sorriso doentio. "Você sabe quem eu sou. Você me tirou a vida, e eu nunca vou deixá-lo esquecer." O espelho rachou sozinho diante dos meus olhos. Caí no chão, paralisado pelo terror. Desde então, passei a viver cercado por vultos, sussurros, barulhos incessantes. Talheres caindo sozinhos, portas batendo sem vento. O homem surgia em diferentes formas, mas sempre com a mesma acusação. Amigos que vinham me visitar reclamavam de frio dentro da casa, de sensação de estarem sendo observados. Alguns se recusaram a voltar. Eu comecei a acreditar que não era apenas comigo. Não importava a hora do dia. Podia estar tomando café e lá estava ele na janela me olhando fixamente. Podia estar deitado e acordava com o peso de alguém sentado na beira da cama.
As noites se tornaram um inferno. A aposentadoria, que deveria ser descanso, virou um tormento. Eu não tinha paz. A cada visão, a cada barulho, a acusação dele ecoava na minha mente. Você me matou. Cheguei a chamar um padre da cidade para benzer a casa. Ele entrou, fez orações, espalhou água benta. Mas durante a reza, os talheres caíram todos de uma vez na cozinha, como se uma força invisível os tivesse jogado ao chão. O padre empalideceu, terminou apressado e foi embora, dizendo que não voltaria mais. Fiquei sozinho novamente, encarando minha maldição. Comecei a registrar em um caderno cada aparição, cada barulho, cada detalhe. Páginas e páginas com horários, descrições, sentimentos. Era a minha tentativa de manter a sanidade. Mas o que encontrei foi um padrão. Sempre que o homem aparecia, era perto da cozinha. Sempre à noite. E sempre repetia as mesmas palavras, como se estivesse preso naquele ciclo eterno de acusação. Uma noite, reuni coragem e falei diretamente com ele. Se eu realmente tirei sua vida, me diga quem você era. O ar ficou pesado. A luz piscou. A figura apareceu no canto, mais nítida que nunca. Você não lembra? Eu implorei. E você atirou. Meu coração gelou. A memória veio como um soco. Um homem desarmado em uma batida policial. Eu aleguei que ele fez menção de reagir, mas talvez não tivesse. Desde então, não consegui mais viver em paz. Vender a casa? Quem compraria um lugar amaldiçoado? Me mudar? Ele sempre estaria comigo, em qualquer canto. A culpa é minha, a marca é minha. Hoje escrevo aqui para alertar. Fantasmas existem. Não são apenas almas penadas. São as lembranças do que fizemos de errado. São as vozes daqueles que não nos deixam esquecer. Eu só queria descanso, mas encontrei meu julgamento eterno. Relato 4. O que era aquilo no canavial? Sou policial há muitos anos. Trabalhei em cidades pequenas do interior. Achava que nada mais me surpreenderia. Já tinha lidado com todo tipo de situação. Mas o que vivi naquela noite chuvosa, na estrada cercada por canaviais, foi algo que nunca vou esquecer. Decidi compartilhar aqui, neste fórum, porque até hoje não sei explicar o que vi. Recebemos uma ocorrência vinda da cidade vizinha. Era algo urgente, um chamado estranho, sem detalhes claros. Eu e meu parceiro pegamos a viatura e seguimos viagem. A estrada era deserta, asfaltada em alguns trechos, mas sem manutenção. De ambos os lados, apenas canaviais altos, densos, que balançavam com o vento e escondiam qualquer coisa que pudesse estar lá dentro. Chovia muito naquela noite. O limpador de para-brisa mal dava conta e a estrada estava escorregadia. Quase não havia visibilidade. Por quilômetros, não vimos nenhum outro carro. A sensação era de completo isolamento. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho da chuva batendo no teto da viatura. Conversávamos pouco, talvez porque os dois sentíamos o mesmo desconforto no ar. De repente, o carro começou a falhar. O motor perdeu força, como se o combustível estivesse acabando, mas o tanque estava cheio. As luzes do painel começaram a piscar, um por um, os indicadores apagando, até que tudo morreu de vez. Ficamos parados no meio da estrada escura, apenas com o som da chuva e do vento atravessando o canavial. Um arrepio percorreu meu corpo. Tentamos ligar de novo, mas nada. Decidimos descer. O ar lá fora estava pesado, carregado. Foi nesse momento que ouvimos os primeiros sons estranhos. Eram mugidos distantes, gritos de gado, mas havia algo de errado. Soavam agudos, desesperados, como se os animais estivessem sofrendo. Olhei para o meu parceiro e percebi que ele estava tão assustado quanto eu. Apontamos as lanternas para os canaviais. Foi então que vimos. Um trecho das plantas estava amassado, como se algo muito grande tivesse passado por ali. O espaço era largo demais para ser um animal comum. Mais assustador ainda foram as manchas escuras espalhadas pelo chão.
sangue fresco que se misturava com a água da chuva e escorria lentamente pela terra. Engatilhei minha arma. Meu parceiro fez o mesmo. Decidimos seguir o rastro, mesmo com o medo nos consumindo. A cada passo, o som dos mugidos ficava mais alto. O cheiro de ferro, de sangue, impregnava o ar. As lanternas iluminavam o caminho estreito. E a sensação era de que a qualquer momento algo saltaria de dentro do canavial para cima de nós. E então vimos, no meio da clareira improvisada, um gado estava caído, completamente dilacerado. As costelas expostas, a carne rasgada como se tivesse sido destroçada por garras enormes. Sobre o animal, uma criatura curvada se alimentava. Seu corpo era disforme, peludo, com membros alongados e músculos salientes. Quando levantou a cabeça, seus olhos brilharam na luz da lanterna. Aquilo não era humano, mas também não parecia um animal comum. Seus dentes estavam cobertos de sangue e emitiu um som gutural que fez meu coração congelar. Meu parceiro gritou para atirar e, sem pensar duas vezes, disparei. O tiro ecoou pela noite e a criatura recuou, soltando um urro ensurdecedor. O gado morto caiu para o lado, como se tivesse sido descartado. A criatura então correu para dentro do canavial com uma velocidade absurda. As folhas se abriram e se fecharam atrás dela, como se nada tivesse passado. O silêncio voltou, quebrado apenas pela chuva. Ficamos imóveis por alguns segundos, respirando pesadamente, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O rastro de sangue no chão era a única prova de que não era delírio. Voltamos para a estrada ainda em choque. A viatura, sem explicação, funcionou na primeira tentativa de ligar. Seguimos viagem, mas em silêncio. Não havia palavras para descrever aquilo. Não registramos em relatório oficial, apenas relatamos falha mecânica. Quem acreditaria em nós? Quem aceitaria a ideia de que havia algo monstruoso vivendo nos canaviais? Até hoje, quando passo por estradas cercadas de cana, sinto o mesmo arrepio. Lembro dos olhos brilhando, do som da carne sendo rasgada, do grito que não era de animal e nem de gente. Talvez nunca saibamos o que era, mas sei de uma coisa. Aquela criatura continua lá fora, escondida, esperando a próxima noite chuvosa para caçar de novo. E eu não quero estar perto quando isso acontecer. Relato 5. Algo tentou fazer eu pular da ponte. Trabalhei como policial no interior por muitos anos. Vi de tudo. Brigas de bar, desavenças familiares, furtos em fazendas. Mas certa noite, em uma ronda aparentemente tranquila, vivi algo que até hoje não consigo explicar. Decidi relatar aqui, nesse fórum, porque nunca mais esqueci aquela sensação horrível perto da ponte. Era começo dos anos 2000. A noite estava calma, nenhuma ocorrência chamando nossa atenção. Eu e meu parceiro rodávamos de viatura por estradas de terra, apenas para manter a presença. As estrelas quase não apareciam, escondidas por nuvens pesadas. O silêncio era quebrado apenas pelo motor e o barulho constante dos pneus sobre a estrada irregular. Chegávamos perto de uma pequena ponte de madeira que atravessava o rio. Esse lugar sempre foi isolado, sem casas próximas. Foi então que vimos algo estranho. Uma luz vinha da direção das margens, iluminando a água escura. Pensamos em pescadores noturnos ou alguém usando lanterna. Movidos pela curiosidade e pelo dever, decidimos parar e verificar. Descemos da viatura com lanternas em mãos, mas logo percebemos que não era uma luz comum. Ela não piscava, não oscilava como uma chama. Era contínua, quase sobrenatural. Seguimos até a beira da ponte e foi ali que vimos. Uma figura estava parada junto à margem, brilhando suavemente, como se emitisse aquela luminosidade. A princípio parecia uma mulher. Tinha cabelos longos e soltos, vestia um vestido branco que se movia levemente com o vento. Mas havia algo errado. Muito errado.
Seus braços eram desproporcionais e os dedos compridos de forma antinatural, quase alcançando os joelhos. Ela não olhava para nós. Seu olhar estava fixo na água corrente, como se hipnotizada. Meu parceiro tentou falar algo, mas a voz sumiu da garganta. Foi nesse instante que senti um peso estranho no peito. Um rancor profundo tomou conta de mim, como se todo o ódio do mundo tivesse me invadido. E junto disso veio um impulso incontrolável, a vontade absurda de pular da ponte, de mergulhar na escuridão do rio. Olhei para o lado e vi que meu parceiro estava passando pelo mesmo. Seus olhos marejados, o corpo inclinado para a frente. Lutávamos contra algo invisível, uma força que nos puxava mentalmente em direção à água. Era impossível resistir por muito tempo. Quanto mais fixávamos os olhos naquela criatura, mais forte era o desejo de desistir e nos lançar no rio. Nossos pés se arrastavam para frente sem controle. A pressão na mente aumentava, misturada a uma raiva sem motivo, como se aquela entidade estivesse nos sufocando por dentro. Eu sentia que ia cair, que ia finalmente ceder, quando um som estrondoso quebrou o transe. A buzina de um caminhão que cruzava a estrada próxima à ponte. Foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. De repente, recuperei o ar. O corpo voltou ao meu controle. Meu parceiro caiu de joelhos, respirando desesperado. Corremos o olhar de volta para a margem, mas não havia mais nada. A luz sumira. A criatura desaparecera como se nunca tivesse existido, deixando apenas o rio escuro e o som da água corrente. Ficamos alguns minutos em silêncio absoluto, tentando nos recompor. Nenhum de nós teve coragem de descer até a margem. Voltamos para a viatura, com as pernas trêmulas e as mãos suadas. Ninguém falou nada durante o resto da ronda. Era como se tivéssemos medo de pronunciar em voz alta o que tínhamos acabado de testemunhar. No relatório, escrevemos apenas patrulha sem ocorrências. Não havia como relatar aquilo oficialmente. Quem acreditaria? 2 policiais veteranos afirmando terem visto uma mulher de luz tentando arrastá-los para o fundo de um rio. A explicação lógica nunca veio. Apenas a lembrança daquele olhar fixo e do rancor que tomou conta de nós. Desde aquela noite, nunca mais passei por aquela ponte sem sentir um calafrio. O povo da região comenta sobre aparições, sobre espíritos de afogados que atraem pessoas para a morte. Nunca dei crédito antes, mas depois do que vivi, sei que algo habita aquele rio. Algo que espera por quem se aproxima, usando a própria dor e rancor como armadilha. Até hoje acordo de madrugada, suado, com a sensação de que aquela luz ainda me observa da beira do rio. Me pergunto se teria sobrevivido sem a buzina do caminhão, ou se naquele momento, eu e meu parceiro, já estaríamos apenas mais 2 almas presas na correnteza. E é por isso que escrevo aqui, para alertar. Nem toda ronda é apenas rotina. E aí, amantes do sobrenatural, o que acharam destes 5 relatos que policiais presenciaram durante sua jornada de trabalho? Deixe nos comentários que sua opinião é extremamente importante, caso tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Área do Medo. Aqui temos vídeos diários com os relatos mais assustadores da internet.